Estamos de volta e agora você acompanha mais uma entrevista da série Rumo ao Planalto com os possíveis pré-candidatos à presidência da República. Altair Maganin, comentarista político do Grupo ND, entrevista o convidado de hoje, que é o governador de São Paulo, João Dória. Eu gostaria de, primeiramente, saudá-lo, agradecê-lo pela gentileza e saber o que motiva um homem que está, teoricamente, numa zona de conforto, que contribui para a sociedade com o empreendedorismo, a vir para a política. Altair, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu comecei minha vida muito cedo, aos 13 anos de idade, trabalhando duro. Eu era office boy de uma agência de publicidade aqui em São Paulo. E era boy porque eu precisava ajudar minha mãe a comprar comida para nossa casa. Meu pai não estava no Brasil, meu pai foi caçado pelo golpe de 64, foi para o exílio, ficou 10 anos fora do Brasil. E tive êxito, porque consegui evoluir no emprego, do emprego como uma modesta posição, depois eu me tornei um executivo, principalmente de televisão, o mesmo mundo onde você está, e depois disso para o mundo do marketing, da propaganda, até construir um grupo empresarial, da onde eu me afastei há exatamente 6 anos para disputar a Prefeitura de São Paulo. Nós nos elegemos no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo, começando a campanha com 1%. E novamente, Altair, em 2018, prévias mais uma vez, para a escolha do candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo. Vencemos as prévias e, na sequência, vencemos as eleições. E agora estamos disputando prévias novamente com 2 bons candidatos, Arthur Virgílio e Eduardo Leite. E no próximo dia 21, teremos o resultado das prévias e do candidato que vai representar o PSDB para ser mais do que a terceira via, Altair, para ser a melhor via. Por que é tão difícil empreender no Brasil? Por que é tão difícil gerar emprego, gerar renda? Como o Estado pode ajudar mais aquele brasileiro que eventualmente ficou desempregado agora em função da pandemia do coronavírus, por exemplo, que quer uma oportunidade, quer empreender, mas esbarra? Por que é tão difícil? Já foi pior, Altair, já foi bem pior. Vou dar o exemplo de São Paulo. Quando eu assumi a Prefeitura de São Paulo, para você abrir uma microempresa, ou uma empresa aqui na capital de São Paulo, onde nós estamos, eram 126 dias, mais de 4 meses, para simplesmente abrir uma empresa. Hoje você abre uma empresa em São Paulo em 4 horas. Hoje o Estado de São Paulo é um Estado digital e que apoia o empreendedorismo, não só para facilitar a abertura de empresas, como também para financiar a atividade empreendedora. São Paulo também está se apresentando como a capital mundial da vacina. O que isso traz como legado para o cidadão brasileiro, para a produção de tecnologia, para a produção de ciência? Por que esse título e o que esse título significa? Altair, aqui a ciência venceu a ignorância. A opção que fizemos pela vacina era correta. A opção que fizemos pela quarentena, pelo uso de máscaras, pelo distanciamento, era correta. Salvamos milhares de vidas. Nunca recomendamos kit cloroquina, nunca dissemos que máscaras eram para covardes ou maricas, como ouvíamos do governo federal, e sempre apoiamos a ciência e fizemos isso na forma correta. E nós estamos fazendo 2 fábricas de vacinas aqui em São Paulo. Uma que já está pronta, aguardando a aprovação da Anvisa para a Butanvac, a vacina brasileira, e a outra fábrica que fica pronta agora em dezembro e a partir de fevereiro estará produzindo aqui a Coronavac, um investimento de 300 milhões de reais. Então nós não teremos mais problemas o ano que vem, como vivenciamos este ano, Altair, de esperar nos aeroportos a chegada de insumos da China ou da Índia. Os insumos estão aqui no Brasil, chegarão de São Paulo para todo o Brasil. Nas eleições de 2018, o senhor fez uma aliança que ficou conhecida como Bolsodória. Por que o senhor se arrepende dessa aliança, de ter feito campanha e voto para o presidente Jair Bolsonaro? Eu não poderia fazer campanha a favor do PT. Eu venci o PT aqui em São Paulo. Venci Lula, venci Fernando Haddad, venci Dilma Rousseff. Tudo que eu não precisava era fazer opção pelo PT. E acreditei em Jair Bolsonaro, que mentiu. Mentiu para mim e para milhões de brasileiros, dizendo que faria um governo liberal, um governo transformador, um governo pela ética, um governo no combate à corrupção. Duraram meses, poucos meses, aliás, essa opção.
O chamado mais Brasil, menos Brasília, o que se viu até hoje foi só Brasília e nada de Brasil. Ruptura do pacto federativo, distanciamento dos governadores. O presidente Jair Bolsonaro fez uma única reunião com os governadores, uma única, em quase 3 anos, isso porque nós provocamos. Nunca na história do Brasil nós tivemos tantos ministros demitidos num prazo inferior a 3 anos. A economia desandou, a inflação está em mais de 10%. O Brasil se tornou um pária do mundo, Altair. O Brasil foi negacionista também com o meio ambiente. Eu acabo de voltar da COP, da Cúpula do Clima, em Glasgow, na Escócia. O Brasil foi indesejado e foi condenado pela sua falta de políticas ambientais. O senhor revisa de alguma forma também as opiniões sobre o ex-presidente Lula? Não. A minha opinião sobre Lula é a mesma que eu tinha em 2016, a que eu tinha em 2018, a que eu tinha em 2020, é hoje. Eu não quero ser ofensivo ao ex-presidente Lula, mas ninguém vai me convencer de que os fins justificam os meios. Você promover o petrolão, o mensalão, roubar o dinheiro público, ainda que com o objetivo ou sob a alegação de que você vai fazer políticas públicas para os mais pobres, isso não é correto. E nem também a rachadinha. Rachadinha é crime. Nós não podemos compactuar com isso. Jair Bolsonaro, infelizmente, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público de Brasília já identificam claramente que não só Jair Bolsonaro, como seus 3 filhos praticaram rachadinha. Isso é roubo, isso é assaltar o dinheiro público. Eu quero um país honesto para os meus filhos, para você, para aqueles que nos assistem. E é possível ter um país de pessoas honestas em governos. Essa narrativa de auxílio aos mais pobres, ela voltou, mais uma vez, com a PEC dos precatórios, com a necessidade de furar o teto de gastos, com eventualmente descumprir lei de responsabilidade fiscal, com esse fim de aumentar o Auxílio Brasil. E tem inclusive um exemplo de Santa Catarina que é o aporte de quase R$500 bilhão para que rodovias federais possam sair da fila, que as pavimentações, as duplicações possam avançar. Como é que é possível fazer esse equilíbrio, por exemplo, do Pacto Federativo? Afinal de contas, o cidadão espera que o serviço seja feito, Pouco importa de onde vem o recurso, afinal de contas, é o recurso proveniente de impostos. Primeiro, a prática da honestidade, mais uma vez. Romper o teto de gastos, apoiar o PEC dos precatórios é crime de responsabilidade, Altair. Foi esse mesmo crime que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma. Isso é crime. Você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. Quem paga essa conta depois é você. São os câmaras que estão aqui, são as pessoas mais pobres, porque isso gera inflação. Gerando inflação, mais brasileiros perderão empregos, mais brasileiros não terão o que comer, mais brasileiros terão a sua cesta básica com um preço impulsionado. O combustível, que em alguns lugares do Brasil já custa R$ 8, R$ 9, vai para 10, 11, 12. 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, que já subiu mais de 30%, continuará a subir. Há uma regra clara para isso. Não se justifica. O governo devia ter feito sua lição de casa e agora propõe a ruptura do teto de gastos e ainda propõe um orçamento que se esconde a destinação de recursos, que se encobre a destinação de recursos para os parlamentares que apoiam o governo. O princípio disto, Altair, não é fazer política para os mais pobres, é fazer política para Bolsonaro, que quer a sua reeleição. A ruptura do teto de gastos é criminoso. Haverá um embate pela frente, eu não tenho dúvida. O Supremo Tribunal Federal é a Corte Suprema do país. Ele é o guardião da Constituição. Não pode o governo achar que faz tudo e que, da mesma maneira que o PT roubava o dinheiro público para justificar mensalão e petrolão, para ajudar os mais pobres, não pode o atual governo roubar o dinheiro público sob a alegação de fazer o Auxílio Brasil. Por que não fez a lição de casa, como outros estados fizeram, para ter recursos em caixa, sem comprometer os precatórios? Dívida, quando você tem, ela é feita para ser paga e não para ser escondida. Dentro da linha de atuação do senhor em relação ao dever de casa, o senhor já citou várias vezes a questão das privatizações. Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa, Eletrobras. O senhor pretende dar que encaminhamento para essas empresas? Petrobras será privatizada. Quero deixar isso bem claro aos que nos assistem e nos acompanham nesse momento. Será privatizada. Ela terá uma modelagem para dividi-la em várias Petrobras. Eu não quero que o Brasil tenha um monopólio privado depois de ter convivido com um monopólio público. Serão várias Petrobras para que haja competição. E competição, setor privado que nos ensina onde há competição, a melhor qualidade de serviços e a melhor competição de preço também.
a obrigatoriedade de formarmos um fundo nacional de petróleo, onde todas as empresas que receberem essa concessão da Petrobras, lembre-se que eu mencionei de várias empresas, devem formar mensalmente recursos para esse fundo. É como se tivéssemos um colchão de previdência para evitar que quando tivermos aumentos sucessivos ou mais expressivos do barril de petróleo, já que a cotação é internacional, este fundo formado por essas empresas privadas extrairá dele a quantidade de recursos necessários para evitar o aumento do combustível, o aumento do diesel, o aumento do botijão de gás. Isso é possível, isso já foi feito em outros países. É preciso vontade de fazer e capacidade para fazer. E quero dizer também que Banco do Brasil igualmente será privatizado. A Caixa Econômica não. Nós precisamos ter um banco estatal que promova o agro, que financie a casa própria e que seja um banco social. A Caixa pode cumprir esse papel. Correios, não faz o menor sentido. No século XXI, você ter correio estatal. Quantas empresas privadas gostariam de competir oferecendo velocidade, agilidade, melhoria na qualidade de serviço, redução de preços e capilaridade em todo o Brasil? Não é verdade quando dizem que o fim dos Correios, para se tornar ou empresas privadas, vai fechar unidades dos Correios em pequenas cidades. Isso não é verdade. Da mesma maneira que você tem atividade privada numa pequena cidade, você terá também a sucessão dos Correios nessas unidades privadas em pequenos municípios. Portanto, privatizar, reduzir o tamanho de Estado, mas não para fazer o WhatsApp, não para fazer promessas não cumpridas, para realizar, como São Paulo fez, 12 leilões na Bolsa de Valores em São Paulo. E vamos fazer o 13º agora, ainda no mês de novembro, porque aquilo que nós prometemos, nós cumprimos. E o governo federal não cumpriu. Tem uma estrutura inchada, lenta, ruim e perversa, inclusive. O senhor é um homem de comunicação e marketing e sabe que o tal discurso da terceira via, ele precisa despertar a paixão no eleitor, né? Como despertar a paixão no eleitor, além dessa questão da polarização? Lu, não quero esse, não quero aquele. Quais são o que o eleitor espera ouvir e de que forma que o senhor espera cativar o eleitor? Falando a verdade e fazendo campanha. Essa é a beleza da democracia. A democracia permite que você, numa campanha eleitoral, se apresente e apresente as suas propostas, dialogando olho no olho com as pessoas. As pessoas gostam de ver o candidato próximo, não apenas na tela da televisão ou nas ondas do rádio, e apresentar as suas propostas e propostas daquilo que você fez. São Paulo fez a lição de casa. São Paulo, neste período, foi o Brasil que deu certo, como outros estados também. Então, eu não vou com a promessa, olha, no futuro, quem sabe, veja bem, nós fizemos educação, fizemos saúde pública, trouxemos a vacina, aumentamos a habitação popular sem dinheiro público, zero. Fizemos as rodovias estaduais, 200 mil empregos em 8 mil obras, neste momento aqui em São Paulo. Por quê? Fizemos a lição de casa. Ainda sobre a questão política, Gelson Merizio, Vinícius Lumertz, Clésio Salvaro, Giovânia de Sá, qual desses nomes o senhor gostaria de ver como candidato ao governo de Santa Catarina pelo PSDB? São todos ótimos nomes. Não cabe a mim fazer essa decisão, cabe ao PSDB em Santa Catarina. Mas todos esses nomes que você citou são grandes nomes, são pessoas corretas, são pessoas que têm uma biografia em Santa Catarina na vida pública, seja legislativa, seja no executivo. Se me permitirem uma única recomendação, já que há tantos bons candidatos em Santa Catarina, promovam prévias. Sigam o exemplo do PSDB a nível nacional, da Executiva Nacional. Dá trabalho, incomoda um pouquinho, vez ou outra tem um pouquinho de atrito, mas nada substitui a democracia. Isso impregna, amplia, agrega, leva o sinal do PSDB para todo o estado de Santa Catarina. Para fechar e agradecendo a gentileza do senhor, o que o senhor espera num futuro bem curto, depois do dia 21, depois das prévias, e uma perspectiva de Brasil aí num futuro de médio e longo prazo? Eleições é aquilo que a democracia prevê. E é por isso que nós estamos fazendo as prévias no PSDB, para que no início do ano que vem, o vencedor dessas prévias, agora de 21 de novembro, possa ser um agregador, possa ser um reunidor, possa ser um nome que traga outros partidos e outros bons nomes para formar uma ampla e positiva frente democrática, para que nós tenhamos a opção, que não será nem Lula na extrema esquerda, nem Jair Bolsonaro na extrema direita, mas sim de uma candidatura de centro, centro-direita e eventualmente até de centro-esquerda, mas com uma visão liberal. Eu sou um liberal, eu fui educado, eu tive a oportunidade, paguei os meus estudos nos Estados Unidos para aprender a ser um liberal, mas eu sou um liberal social,
porque eu reconheço também que um país com tanta pobreza, tanta miséria, nós não podemos apenas transferir para o setor privado a responsabilidade de geração de empregos e de iniciativas. Cabe sim ao Estado fazer aquilo que lhe é dever, mas deixar o setor privado atuando, onde o setor privado, os empreendedores, fazem melhor, geram mais empregos, são mais eficientes, são mais rápidos e produzem melhor. Esse é o Brasil que eu desejo, o Brasil da educação, o Brasil da saúde, o Brasil da habitação social, o Brasil que pode reduzir as distâncias entre os mais pobres e os mais ricos, sem penalizar os ricos. O Brasil tem jeito, o Brasil pode ser melhor do que está sendo e eu tenho certeza de que será. Muito obrigado, governador. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado. Tchau, pessoal.